Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. No estudo anterior, nós vimos o caminho estreito que José teve que percorrer para que os seus defeitos de caráter pudessem ser corrigidos. E diante de nós também é nos apresentado um caminho estreito, e a palavra de Deus fala que poucos são os que querem passar por ele. O nosso caráter também precisa ser purificado, transformado antes da volta de Jesus. Na sua vinda, Ele não vai transformar o nosso caráter. E eu gostaria de ler algumas declarações. A primeira está no Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos, página 429, e diz: o caráter não pode ser mudado quando Cristo vier, nem justamente quando o homem está prestes a morrer. A edificação do caráter deve se realizar nesta vida. E outro também, que está Testemunhos Seletos, volume 2, página 167, diz: o que fazemos de nós mesmos no tempo da graça, isso havemos de permanecer por toda a eternidade. A morte traz dissolução do corpo, mas não opera mudança no caráter. A vinda de Cristo não nos muda o caráter, fixa-o apenas para sempre, além da possibilidade de qualquer mudança. Veja que são declarações claras. E na Bíblia também está cheia de declarações de que Deus, Ele é poderoso para fazer isso em prol do homem. Bem, entrando no tema propriamente dito, no capítulo 115 de Salmos, a partir do versículo 1 diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas a teu nome dá glória, por amor da misericórdia e da tua fidelidade. Por que diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das suas mãos, das mãos dos homens. Versículo 9. Israel confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. No Egito, eles não conheciam um Deus verdadeiro, o Deus de Israel, mas logo deveriam de conhecê-lo. E eu começo fazendo uma pergunta: qual era a verdade presente nos dias de José no Egito? Aliás, qual o conceito de verdade presente? É basicamente a ideia que Deus revela a sua verdade à humanidade no momento que ela é necessária. E o apóstolo Pedro, na sua segunda epístola, no capítulo 1, versículo 12, ele nos diz assim: por esta razão, sempre estareis pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Qual verdade que eles estavam confirmados? A morte e a ressurreição do Senhor Jesus. E a prova disso é que eles estavam pregando para não somente para o povo judeu, para o povo de Israel, mas também pregaram para os gentios. E o poder do Espírito Santo os acompanhava. Sabe? Essa verdade presente também é para nós ainda hoje. A morte e a ressurreição do Senhor Jesus, essa é a nossa grande esperança. E será por século dos séculos o que o Senhor Jesus fez. Gostaria de ler uma citação que está no Grande Conflito, na página 651, diz: nesta vida podemos apenas começar a compreender o maravilhoso tema da redenção. A cruz de Cristo será a ciência e cântico dos remidos por toda a eternidade. Por toda a eternidade, essa verdade também será para cada um de nós. Voltando aqui então, qual era a verdade presente nos dias de José no Egito? Livro de Gênesis, capítulo 41, Faraó tem 2 sonhos e José havia de revelar esses sonhos, mas primeiro José atribuiu isso ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso. E aqui no capítulo 41, versículo 16, diz: respondeu-lhe José:
Não está isso em mim, mas Deus dará a resposta favorável ao faraó. E o sonho então é revelado. No versículo 25 diz: Então lhe respondeu José: O sonho de Faraó é apenas um. Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. As 7 vacas boas serão 7 anos, e as 7 espigas boas também 7 anos. O sonho é só um. As 7 vacas magras e feias, que subiam após as primeiras, serão 7 anos, bem como as 7 espigas mirradas e crestadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Esta é a palavra, como acabo de dizer ao faraó, que Deus manifestou a Faraó, que ele há de fazer. Eis aí vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito, e seguir-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra, e não será lembrada a abundância na terra, em vista da fome que seguirá, porque será gravíssima. E veja então que uma crise estava diante deles. Essa era a verdade mais principal naquele momento, que haveria uma grande fome na terra do Egito. E Deus, através do seu servo José, ele revela esses sonhos a Faraó. E nesse momento, o faraó agora vai ouvir do maravilhoso poder do Deus de Israel. Porque José havia revelado o seu sonho, mas ele não atribuiu a ele mesmo, mas ao Deus de Israel. E ele diz que a crise, a fome seria gravíssima. E essa coisa foi estabelecida por Deus. Versículo 32. O sonho de Faraó foi duplo, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Agora, pois, escolha Faraó, um homem ajuizado e sábio, e ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito, nos 7 anos de fartura. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão, recolham cereal debaixo do poder de Faraó, para o mantimento nas cidades e o guardem. Assim, o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. Então, uma grande crise estava diante do Egito, diante de todos. E José foi usado por Deus para que fosse tomado todas as medidas para que não houvesse fome no Egito. E quando José fala para Faraó escolher esses homens para colocar sobre o Egito, José ele não estava olhando para si mesmo, como esperando que o faraó pegaria ele e colocaria nesse cargo de responsabilidade. Não, ele simplesmente deu a mensagem, o que o faraó deveria fazer, uma preparação, escutem bem, uma preparação deveria ser feita antes que a crise viesse. Então, aqui no versículo 37, agora entra aquele texto. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus? Vejam que o Faraó reconhece em José que havia o Espírito de Deus nele. Todo o caminho estreito que José passou, tudo que ele viveu serviu para a transformação do seu caráter, para que nesse momento ele estivesse cheio da presença de Deus, para que ele fosse fiel aos mandados, à orientação do Senhor. E o faraó foi capaz de reconhecer toda a sabedoria, toda essa profecia que vinha da parte de Deus, porém revelada através desse servo. E ele reconhece, porventura haveria algum homem que há o Espírito de Deus? Versículo 39. Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrará a minha casa, e a tua palavra obedecerá a todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Então, depois de haver reconhecido que Deus conduzia as coisas, que Deus estava estabelecendo tudo, Faraó confiou agora ao seu servo para que ele tomasse
à frente do Egito para que pudesse fazer uma preparação, para que quando a crise viesse, eles não sofressem com essa crise. E José foi fiel. José foi fiel às orientações do Senhor. E agora, meus irmãos, uma grande lição para nós. Imagina se José decide usar os recursos que foi colocado diante dele segundo o seu coração. Imagina se ele começa a fazer somente coisas pensando nele próprio, talvez edificando um palácio, talvez usando esses recursos para exaltação própria, para os prazeres próprios. Imagina o que aconteceria? Todos morreriam na crise. Porque viria anos de abundância, mas porém viria anos escassos de fome. E José cumpriu a missão, ele foi um administrador fiel. Ele entendeu a sua verdade presente, que uma crise estava diante, e ele usa os seus recursos da maneira apropriada, pelas orientações de Deus. E aqui no versículo 46 do capítulo 41 diz: Era José da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente, e ajuntou José todo o mantimento que houve na terra do Egito, durante os 7 anos, e o guardou nas cidades. O mantimento do campo ao redor de cada cidade foi guardada na mesma cidade. Assim, ajuntou José muitíssimo cereal, como a areia do mar, até perder a conta, porque iam além das medidas. Versículo 53. Passados 7 anos de abundância que houve na terra do Egito, começaram a vir os 7 anos de fome, a crise, como José havia predito, e havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão, porque o servo fiel cumpriu as orientações de Deus para o tempo que ele vivia. Ele seguiu as orientações. Ele investiu no campo, na agricultura, porque ele sabia que viria fome e ele deveria ter um campo produtivo e o cereal deveria estar sendo juntado nos celeiros. Todo o alimento deveria estar sendo estocado para que quando viesse a crise, eles tivessem alimento. Percebe, irmãos? Como será que nós estamos nos encaixando? Como servo fiel ou servo infiel? Será se nós estamos compreendendo onde devemos aplicar os nossos recursos nesses últimos dias? Sendo que uma crise nos está adiante, e no próximo estudo eu vou falar sobre isso. Gostaria de chamar a atenção para uma parábola que está no livro de Lucas, capítulo 16, versículo 1 até ao 2. Disse Jesus também aos discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como que estava a defraudar os seus bens. Então, mandando-o chamar, lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, porque já não pode mais continuar nela. Irmãos, nós somos mordomos, administradores dos recursos de Deus. Todos os recursos pertencem a Deus. Nós já vimos nos textos anteriores que há 2 lugares onde podemos colocar os nossos recursos: no celeiro de Deus ou no celeiro de Satanás. E um dia o Senhor olhará para cada um de nós e será feita aquela pergunta: o que nós fizemos com os nossos talentos que foram confiados a nós? Que Deus tenha misericórdia, que nós possamos estar estudando e saber a vontade e o tempo que nós vivemos para não fazer coisas segundo o nosso coração, mas seguir as orientações do Senhor. Foi assim que José fez. Ele preparou antes da crise e quando veio, eles estavam preparados, eles não sofreram nada. Pelo contrário, eles pôde ajudar muitas outras nações que vieram até eles atrás do alimento. E para finalizar essa mensagem, algo que eu acho tremendo, maravilhoso. José teve que percorrer todo um caminho estreito para que o seu caráter pudesse ser transformado, para que futuramente, através da sua vida, a glória de Deus pudesse ser revelada para o faraó.
Através de José, através das revelações dos sonhos, o faraó conheceu o poder do Deus de Israel. Só depois dele passar todo esse caminho estreito, ele foi exaltado pelo faraó. Aqui fala no capítulo 41, versículo 41, disse que Faraó fez José como toda a autoridade no Egito. Ele colocou o seu anel de sinete, na mão de José. E fala ainda que ele vestiu ele de roupas de linho fino. Olha que maravilhoso. Sabia que também nós estamos passando num caminho estreito para a purificação do nosso caráter, para que futuramente, quando o Senhor Jesus vier e Ele ressuscitar os justos que estão no pó da terra, junto com os que estão aqui vivos ainda, eles vão os arrebatar para o céu e ali haverá grande gozo e grande felicidade. E sabe mais? No livro de Apocalipse, no capítulo 2, versículo 10 diz: Não temas as coisas que tem de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser posto à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Se fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. E aqui também no versículo 11 do capítulo 3 ele diz: Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Uma coroa está sendo nos preparada. E no livro de Apocalipse também, capítulo 19, vamos avançar. Capítulo 19, versículos 7 a 8, diz: olha que maravilha! Da mesma maneira que o faraó colocou um anel de sinete na mão de José, o vestiu com linho fino, olha o que a palavra de Deus tem a nos dizer. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe glória, porque é chegada as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado de vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. O nosso caráter, a justiça de Cristo. Olha que tremendo! Olha que paralelo maravilhoso! E para finalizar, no livro de Apocalipse, aqui no capítulo 2, versículo 17, diz o seguinte: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Sabe por quê? Somente aquele que recebe essa pedrinha reconhecerá o seu nome? Porque o nome na Bíblia está atrelado ao caráter. Essa experiência que os santos vão passar, somente eles vão compreender. Todo momento de angústia, de sofrimento por causa do Evangelho, por causa do irmão, talvez. Toda a perseguição, todos os planos cruéis de Satanás que esse servo de Deus teve que passar, que talvez nós passaremos, irmãos. Somente nós conheceremos essa experiência e o nosso Deus. E aqui fala que uma pedrinha branca é nos dada. É contado que nas épocas passadas, em cena de juízo, quando uma pessoa ia ser condenada, o juiz lhe dava uma pedrinha preta, simbolizando que ele estava condenado. Mas quando essa pessoa era absolvida dos seus erros, quando ela não era condenada, ela recebia uma pedrinha branca. Irmãos, olha que tremendo, essa pedrinha também será dada no céu. E saberemos que nunca mais Satanás fará alguma coisa contra o povo de Deus. Essa promessa apenas está sendo confirmada. Não só essa, mas muitas outras. Teremos muitas surpresas no céu, coisas que olhos nenhum viram e ouvidos nenhum ouviram. Deus nos abençoe, que podemos firmar, estudar e segurar essas promessas por fé, meus irmãos. E no próximo estudo vamos ver a crise final nos últimos dias. Deus abençoe cada um de vocês.